Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4. Ainda não era o que eu queria que ela falasse, né? Honramos e abençoamos os irmãos que trouxeram os alimentos para a nossa ação social. E para essa semana, irmãos, até quarta-feira, olha para mim aqui antes de você procurar. O Samuel, fica de pé, Samuel. Por favor, é a Carla também? Isso. Então, dá uma viradinha aí, Samuel, para o pessoal te ver. Samuel e Carla estão aqui conosco, frequentando e estando aqui conosco. São da célula do Márcia e do Zé. E o Samuel é tenente do Corpo de Bombeiros. E ele está nos desafiando a um irmão nosso, em Cristo Jesus. Está fazendo um trabalho lindo aqui em Belo Horizonte de missão. E nós estamos precisando de roupas e agasalhos. E se você puder, até quarta-feira agora e no domingo que vem trazer, então nós vamos depositar aqui à frente, né? Então nossos irmãos da ação social vão direcionar para missões e também algumas cestas básicas também a gente já vai enviar. Eu esqueci, depois eu vou compartilhar com os irmãos no WhatsApp da igreja. Então se você puder nos ajudar, vai ser uma bênção, né? Tá bom? Tá? Que Deus abençoe. Pode sentar. Irmãos, há uma cultura. Antigamente você encontrava com o seu pai ou entrava na casa de uma pessoa da sua família mais velha. Você chegava na casa do seu pai, da sua mãe, não sei, de repente, antes de dormir, você já externou, já expressou para ele assim, bênção pai ou bênção mãe? Quem já usou essa expressão, ok? Então, e aí o que o seu pai e sua mãe te respondia? Ok, Deus te abençoe, meu filho, né? E outra vez então você cumprimentava e já vi algumas das vezes as pessoas pegando a mão e dando um beijo, né? Lembra disso? Sim ou não? Lembra não, irmãos? Ok, quem tem filho aqui hoje da idade adolescente, levanta a mão, filho e tal. Hoje, como é que seu filho fala com você? E aí, velho? É ou não é? Como? Olha o que o Eric está dizendo aqui, ó. Salve, né? Salve. Ou então, de repente, né, Cléo? Chega em casa, e aí, mãe, pai, salve. E faz assim com o dedinho ainda, né, Djantes? Bate no peito, fala salve, né? Que cultura é essa que se perdeu na caminhada? Estava dizendo hoje para o pessoal da Lagoinhas Gerações, os mais antigos aqui, não sei se já ouviram, e estava dizendo para eles assim, ó, nada contra, pode falar, não tem nenhum problema. A gente só estava pensando a nível de cultura. Hoje você vai participar de um batismo, né, nas águas, e o que é falado ou gritado no batismo? Vai morrer, aí a pessoa está lá. Quem está passando na rua fala assim, liga para a polícia, está acontecendo alguma coisa de errado. E eu me lembro que no meu batismo cantava-se outra coisa. A música era, eu não me lembro a música toda, mas a música era assim, olha: os que vão ser batizados em o nome do Senhor. Você lembra isso? E aí era feito o batismo, Havia uma reverência, havia algo, era algo tão sacro, tão lindo assim quanto a ceia, a Santa Ceia do Senhor. E muitas vezes na caminhada isso foi se perdendo, irmãos. Isso foi se perdendo. Era uma cultura dos crentes ir para a igreja aos domingos com a Bíblia debaixo do braço. E eram chamados de os Bíblias, né? Os Bíblias. Essa cultura foi se perdendo e temos a palavra de Deus hoje no celular. O meu pai, para você ter uma ideia, eu entro sempre em choque de colisão com meu pai, porque o meu pai diz que homem, pastor ou um obreiro que prega, lendo a Bíblia no celular, não tem unção. E ele é radicalmente contra de quem, por exemplo, prega com um esboço escrito.
Ele radicalmente, ele não pode ter o esboço ou a Bíblia num iPad. É pecado. Você imagina só. Eu fico olhando para ele assim e falo, meu Deus, né? Mas são uma cultura que foi colocada sobre eles. E nós temos perdido essa cultura. Irmãos, foi algo tão sério que está acontecendo na nossa geração, que o Evangelho hoje está sendo pregado não a palavra de Deus, mas pensamentos, culturas de treinamento, coaching. E o nosso pastor Márcio, ele fala veemente no púlpito que uma igreja, Márcio, que não abre a Bíblia para pregar, fuja ou tenha cuidado com dessa igreja. Tenha cuidado. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. E eu quero trazer, esse ano é o ano denominado, né? O ano do recomeço. Recomeço. Quem aqui tem mais de 15 anos no Evangelho? Levanta a mão. 15 anos, levanta a mão. Quem tem mais de 20 anos no Evangelho? Carla está com a mão levantada aqui e me faz lembrar agora. Carla me disse que quando ela se batizou, ela precisou, escute só, passar pela classe de batismo. E essa classe de batismo demorou 9 meses. Olha só, quanto tempo? 9 meses. 9 meses. E quem que sentou com a Carla para fazer a avaliação? Aí quem é de Lagoinha vai lembrar. Pastor Elcione. Quem lembra da pastora Elcione? Discipuladora, perdão, desculpa. Pastor Ronaldo, isso, desculpa, amor. Então a pastora Elcione passou pela vida da Carla. Pastor Ronaldo de Libertação. A pastora que sempre pergunta, amor, e fala a baixinha lá, fala que te ensinou a lavar a cozinha, arrumar a cozinha. Não, a outra. A Olga. Pastora Olga, quem lembra da pastora Olga que a Olga e pegava a Carla e tá. E hoje muitas vezes a cultura vamos fazer adeptos e não discípulos de Cristo. Adeptos, batizar, e muitas vezes o batismo não é um batismo, é um banho. Irmãos, com isso eu fiquei pensando, ouvindo a pastora Simone pregar quarta-feira, e eu vi alguns vídeos na internet, porque chegou, eu sigo algumas redes sociais e várias, né, e chega aqueles vídeos, e eu vendo, por exemplo, um pastor de uma igreja, uma Assembleia de Deus, irmãos, e onde eu vim, ele pregando então, e ele era um culto de doutrina, se não me engano. Ele começa a pregar e de repente na mensagem ele diz, preste atenção, pegue o livro de profeta Jeremias, e aí ele solta um palavrão no púlpito, um palavrão, pá! E aí no meio do palavrão ele começa a falar até em línguas estranhas para disfarçar o palavrão, mas aí já foi. Outra uma moça cantando, um grupo de louvor, a mulher cantando, e de repente a mulher dá glória a Deus e ela solta um palavrão para que as pessoas dêem glória a Deus. Eu fiquei olhando e pensando a respeito desses vídeos, dessas ações, ou reações, melhor dizendo, dessas pessoas. Eu falei, Deus, a gente precisa voltar atrás, recomeçar. Nós precisamos nos disciplinar. Nós precisamos nos discipular. O Evangelho parece que foi feito e está fazendo adeptos em massa. E verdadeiros cristãos não estão sendo, entenda, mas sendo feitos como antigamente. As famílias estão mudando. Aquela questão de bênção, de respeito, de honrar, algo está acontecendo na nossa comunidade. Mas Efésios, irmãos, nos fala diferente. Efésios capítulo 4, versículo 29. A palavra de Deus nos diz assim, olha, e Sara vai colocando para nós, por gentileza, e pode deixar, tá, Sara, o texto bíblico, não precisa tirar. Coloca e deixa até passar para outro texto. Efésios capítulo 4, 29 diz assim, irmãos, olha, não saia da vossa o quê? Boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que cause destruição. Aqui está falando cause destruição.
Mas essa palavra que está escrita aí, torpe, o que ela significa? Ela significa podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra decadente. Não saia da vossa boca nenhuma palavra imoral. É o que o texto está dizendo. A tradução é sapros, ou seja, podre, imoral. Não saia. E ele continua dizendo, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem, aos que escutam. E o próximo texto diz assim, Eliane, e não entristeçais o Espírito, o quê? Santo de Deus, no qual estáis, o quê? Selados, 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 para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado. Irmãos, o Espírito de Deus que habita na nossa vida e que está conosco, é muitas das vezes atingido pelas más ações ou má reações que nós temos. Se você tem um problema bucal, se o seu dente está inflamado, o seu dente precisa de tratamento de canal, se você tem um problema no seu dente, quando você abrir a sua boca, a pessoa que estiver mais próximo de você, ela vai sentir mau hálito, sim ou não? E o que se faz necessário então para você exterminar, parar com esse mau hálito? Você vai a um dentista, é feito um diagnóstico, vai fazer o tratamento de canal, e na pior das hipóteses, o que vai acontecer com o seu dente? O que vai acontecer com o seu dente, irmão? Vai o que? Ter que extrair o seu dente, sim ou não? Você vai ter que extrair o seu dente. E deixa eu dizer, irmãos, alguns crentes, olha só, crente selado com o Espírito Santo de Deus, ele vive na roda dos escarnecedores? Não. Crente selado com o Espírito de Deus, fala palavrão? Não. Se você que está aqui, que nos assiste, tem o hábito de falar mal palavrão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se converta e se arrependa dos seus maus caminhos e se volte para Cristo Jesus. Tire a podridão da sua boca. Se faz necessário você se aproximar de alguém, para que alguém possa sentir o odor fedido que sai da sua boca, porque você mesmo já se acostumou com esse pecado, e você tem que abandonar esse pecado. E Paulo nos adverte que não se coma nem com esta pessoa. Você é bem-vindo nesta comunidade, Igreja Batista da Lagoinha, Jardim Atlântico. Estou falando da qual o Senhor nos deu responsabilidade. Mas se você pratica estas coisas, você será extirpado, tirado da comunidade. Nós não queremos Acã no nosso meio. Nós iremos tratar, nós iremos te abençoar, nós iremos te amar, nós iremos diagnosticar essa situação, mas nós não seremos coniventes com o seu pecado. E nós te avisaremos do seu erro. Avise a mim do meu erro. Eu já tenho em casa quem me avisa do meu erro. E eu disse para Carla essa semana, minha esposa é uma esposa íntegra. Carla não compactua com mentira. E houve uma situação essa semana que eu tentei puxar para o meu lado e ela falou assim, você está pecando, você está errado. Irmãos, alguns podem até dizer assim, mas é algo que eu estou sentindo. E eu falo mesmo. Isso só mostra como está o seu coração. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 5,
porque a boca fala do que está cheio o coração. Se da sua boca exala palavras torpes, se da sua boca exala más conversações, e a Bíblia diz que ela, más conversações, o que faz? Corrompe os bons costumes. O cristão, irmãos, ele não somente, escute, olha para mim aqui, o cristão ele não somente muda de vida, mas ele muda de atitude. O seu coração é transformado, o seu coração é renovado pelo Espírito de Deus. Irmãos, como comunidade plantada nesse bairro, escute-me, nós não podemos ser conivente com estas coisas. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Amém, irmãos? Porque se você fala amém, sabe o que significa amém? Assim seja. Se você não responde assim, estou dizendo, então entendo que você está sendo conivente com isso. Há situações, eu estava dizendo hoje no Ministério da Família, na rede, irmãos, há situações que você não precisa abrir a pessoa de cima a baixo para tratar. Você vai, faz uma laparoscopia, resolve o problema e pronto. Me lembro que quando participava da ceia do Senhor, na minha igreja, quando eu era pequeno, nós tínhamos que vir aqui à frente e confessar o pecado. Quem já viveu isso? Levanta a mão. Alguém já? Já, Simone? Já? Lembra disso? Pegava o microfone e falava assim, quero pedir perdão à igreja do Senhor, porque eu roubei uma corda. Aí o pastor que liderava a reunião perguntava assim, a igreja perdoa o irmão por ter roubado uma corda? A igreja falava assim, sim, nós perdoamos. Aí o pastor dizia, você pode participar da ceia do Senhor. Você pode participar. Irmãos, a fala é uma expressão do nosso espírito. A fala é uma expressão do nosso o quê? Espírito. Quando você declara, você está externando o que há no seu espírito. Quando você fala, você está externando o que há na sua vida. Quando você fala, você externa o que há no seu coração. E a Bíblia diz, se você disser a este monte, ergue-te, levanta-te e lança-te ao mar, será feito segundo a tua palavra. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então você externa isso porque há fé sobre a sua vida. Com a fala, irmãos, Tiago, ou Sara, Tiago capítulo 3, olha o que diz Tiago capítulo 3, versículo 9. Abra sua Bíblia, por favor. Tiago capítulo 3, versículo 9. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criado à imagem de Deus. Versículo 10. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isto não está certo o quê? Da sua boca, da minha boca, sair bênção, ora sair maldição. Eu já vi na internet pastor falando assim, eu te amaldiçoo, falando para outra pessoa. Como pode estar cheio do Espírito de Deus, mas está amaldiçoando o seu próximo? Ah, me amaldiçoaram. Creia também numa questão, no que a palavra de Deus diz. Como podem te amaldiçoar, se o teu Deus é Ele quem te abençoa? Você não pode viver debaixo de uma maldição. Com a fala, irmãos, a Bíblia diz claramente que Deus criou os céus e tudo o que nele há. E disse Deus, haja. 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 Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Na nossa vida, o que nós estamos criando? Márcia, o que nós estamos gerando como igreja? Quando nós estamos aqui e falamos
assim, irmãos, levante as mãos, ore ao Senhor, declare, enche esse ambiente com a presença do Senhor. Querido, se levante como um grande exército, tenhamos unidade, tenhamos unicidade, se levante como exército e comece a declarar. Mas eu estou desanimado. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Não viva a sua vida pelo sentimento, mas viva a sua vida pela fé em Cristo Jesus. Viva a sua vida pela obra da cruz do Calvário. Viva a sua vida por aquele que te chamou. Viva a sua vida por aquele que prometeu as coisas sobre a sua vida. Viva a sua vida na dependência dele. O maior dos pecados nós cometemos com a boca. Cometemos com a boca. E isso, irmãos, esse vocabulário perverso, é isso que eu quero dizer nesta noite, é uma cultura do inferno. O vocabulário perverso é uma cultura do inferno. Quando você se batizou, ou quem aqui se batizou em Lagoinha? Levanta a mão. Em Lagoinha, levanta a mão. Quem batizou em Lagoinha? Você passou por uma classe de batismo, sim ou não? Você passou por lições, não passou? Lá na classe de batismo, o que foi tratado? Vocabulário perverso, sim ou não? Sexualidade, sim ou não? Sim ou não? Santa ceia, sim ou não? Dízimos e ofertas, sim ou não? Perdão, isso é cultura da nossa igreja. Olha para mim, isso é cultura da Igreja Batista da Lagoinha. Nós cremos nessa cultura do reino, nessa cultura dos céus. A ceia é importante para nós. O batismo nas águas é importante para nós. Liberação de perdão é importante para nós. Vocabulário perverso é importante para nós. E não se nomeia isso no nosso meio. Sexualidade é importante para nós. Cremos em homem e na mulher. Cremos na instituição do casamento. E não abrimos mão disso. Não abrimos mão disso, meu irmão. Há pastores que saem das suas igrejas, saem da sua casa e vai para prostituição, para motel. Crente não vai em motel. Você quer celebrar o ato sexual com a sua esposa? Vai para um hotel. Não deite em lugares promíscuos que foram feitos para traição e para trazer coisas ocultas. Deus não habita nesse lugar. Nós não compactuamos com isso. Se irmãos no nosso meio um dia soubermos que vai para um motel, vai para a disciplina e vai receber repreensão no gabinete pastoral. Se um líder na nossa igreja sai da sua casa e vai para um motel, ele é desligado das suas funções eclesiásticas dentro dessa igreja. Nós não podemos compactuar com a cultura das trevas. Posso ouvir um amém por isso, irmão? Nós não podemos compactuar. Isso é uma decadência moral. Isso é uma decadência espiritual. Isso é o velho homem brotando naqueles que se acham que se tornaram novo homem, nova mulher, através de um banho nas águas. Banho nas águas. Porque para muitos o batismo é um banho e não um sepultamento de pecado. Nós não podemos compactuar. Irmãos, é um sintoma de decadência. Os bons costumes e a pureza do espírito têm sido esquecido por esta geração. Não há respeito na liderança mais. Não há respeito pela liderança. Se você está em um GC,
Honre essa liderança que está nesse GC. Respeite a liderança que está no GC. Se submeta a essa liderança. Se na sua igreja tem pastores, honre os pastores da sua igreja. Se submeta a eles. Que a sua vida seja sustentada pelo princípio dos céus. Não por pensamentos de homens, ideologias mundanas. Que o reino de Deus seja estabelecido no nosso meio, igreja. Que o reino de Deus seja estabelecido na sua casa, meu irmão, minha irmã. Que o Espírito de Deus tenha liberdade na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu caráter. Que se um dia você passar por uma luta, que o Espírito de Deus te capacite e te dê fé para enfrentar toda e qualquer luta que Satanás ou oposição de Satanás vier sobre a sua vida. Mas você só vai vencer se os princípios de Deus forem estabelecidos na sua vida. Se posicione como cristão. Eu disse para um irmão essa semana: o diabo não brinca de ser diabo. Ele é. Ele é. E nele não há verdade, porque ele não se firma na verdade. Em segundo lugar, o vocabulário do velho homem nós precisamos rejeitar. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Abra a sua Bíblia, por favor. O que está escrito aí? Ela colocou aqui para nós. Mas agora, despojai-vos também de quê? De tudo. Despojai-vos de tudo. Despojai-vos da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. O que é despojar? É tirar. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Essas coisas, você pode orar, você pode jejuar e você deve. Mas essas coisas só sairão da sua vida quando você começar a ler a Bíblia, se limpar lendo a palavra de Deus e confessar para o próximo e se arrepender. Há blasfêmias, irmãos, insultos, palavras grosseiras, seja contra Deus, seja contra o nosso próximo, nós não podemos proferir. Algumas pessoas falam assim: mas eu sou sincero. Você não é sincero. Você é mais grosso do que o dedão do pé. Eu sou verdadeiro. Mas se a palavra, escute-me, se a palavra que você fala for verdade e é verdadeira, mas se você falar ela, não falar ela pelo amor e com amor, de nada vale, de nada adianta. Você tem que externar em amor. Irmãos, outra coisa, Efésios capítulo 5, versículo 3. Olha o que diz Efésios 5, 3. Coloca aí, Sara, por favor. Efésios capítulo 5, versículo 3 e versículo 4. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Irmãos, cuidado com as conversas.
piadinhas, sabe aquelas piadas obscenas? Piadas obscenas. Palavras desonestas. Palavras imorais. Homens, cuidado quando você conversar com uma irmã. Irmã, cuidado quando você conversar com um homem. Jovem, cuidado quando você conversar com outra pessoa. Porque às vezes, palavras, comunicação, irmão, não é o que você fala. Comunicação é o que o outro entende. Às vezes você está conversando com um irmão, ou conversando com o sexo oposto, fala uma palavra, e a pessoa está carente justamente naquela área. Escute-me, à noite, pode ter certeza, que vai ficar pensando sobre aquilo que foi dito. Cuidado com isso. Tiago capítulo 3, versículo 2, Sara. Cuidado também, irmão, com ofensas, expressões que ferem, palavras ásperas e gritarias. Uma vez eu vi escrito uma frase dizendo assim: as palavras são como flechas, após lançada não tem como voltar atrás. Aos cônjuges, cuidado com o que você diz com a sua esposa ou com o seu esposo. Cuidado. Cuidado. Às vezes você fala assim e pensa: por que eu não estou prosperando no meu casamento? Cuidado. Você está sendo o algoz do seu casamento. Às vezes você fala assim: é o diabo, pastor Pedro. O diabo está se levantando contra o meu casamento. Não é que ele está se levantando. É você mesmo, porque ele te induz e você então obedece ao comando dele e age com o seu cônjuge. Cuidado, cuidado. Diz aqui Tiago capítulo 3, versículo 2. Tiago, Sara, 3, versículo 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Versículo 3. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Versículo 4. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Pronto, Sara. Volta lá, Sara. De acordo com a vontade do... o quê? De quem, irmãos? Piloto. Ah, mas foi ele que despertou a ira. Pastor Eibe Uber, ele sempre diz: você não pode, escute-me, ele diz assim, olha, você não pode determinar como ele vai agir com você, mas você pode determinar como vai agir com ele. Porque quem governa a sua vida, quem é o piloto da sua vida? É o Senhor. Então que o Senhor governe a sua vida em nome de Jesus. Que você saia daqui dessa noite tendo consciência e a atitude de que o Senhor governa a minha vida. Eu compartilhei hoje com os casais. Quem estava lá na reunião? Levanta a mão. Levanta a mão, por favor. Isso. De uma situação que eu vivi, pessoal, sim ou não? Falei da minha filha, a Ana, sim ou não? Irmãos, eu vivi uma situação de conflito. Escute, eu me exponho aqui nesta noite para abençoar a sua vida. E não tenho vergonha de fazê-lo. Essa semana eu vivi uma crise com a Carla. E a Márcia mandando um áudio: pastor, temos que orar porque o diabo... Foi ou não foi, Márcia? Sim ou não é, Márcia? Os casamentos, sim ou não, Márcia? Não estou te ouvindo. E mal ela sabia. E foi escute, foi na frente da Ana Clara. E eu caminhando essa semana. Samuel, consegui caminhar essa semana. Glória a Deus. Termino o culto, vou caminhar, porque hoje eu não caminhei. E aí a Ana disse assim para mim: irmãos, olha só, pai,
você nos ensina assim, 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 mas você não está fazendo com a mamãe assim como você nos ensina. E eu, no meu orgulho, falei, eu não vou fazer. E aí então, Deus ministrou, ela ministrou no meu coração. Não foi isso que eu contei para vocês? Fui pedir perdão a Carla, acertamos e tal. Acertamos, irmãos. Acertamos. Só que aí, Eric e Gilmara, Pedro, os casais que estão aqui, foi na frente da Ana. Sabe o que eu fiz, Márcia e José? A Ana saiu da casa do Marcel e da Cris, entrou em casa. Eu falei, Ana, senta aí. O que eu fiz, pai? Senta aí, filha. A Carla, não estou sabendo de nada. Ela sentou, Júnior. Eu falei, filha, eu quero te pedir perdão. Porque na sua frente, eu agi assim, assim com a mamãe. E naquele dia, quando você caminhou comigo, Deus te usou para ministrar no meu coração, filha. E eu não fiz naquele dia por causa do meu orgulho. Mas Deus tratou comigo. E filha, na sua frente, filha, eu quero te pedir perdão porque eu agi errado com a mamãe na sua frente. O pecado não foi oculto. O pecado meu foi público. Então o que eu fiz? Confessei publicamente. Certo? Certo ou não? Irmãos, porque nós não podemos ter na nossa vida, no nosso casamento, na nossa igreja, ofensas ou expressões que ferem uns aos outros. Nós devemos nos curar uns aos outros. Nós devemos viver a graça de Deus uns aos outros. Salmo 1, versículo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. O que está escrito lá, irmãos? É de cor, né? Coloca aí, Sara, para nós. Mas nós já sabemos. O que diz aqui, olha? Salmo 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos, o quê? Zombadores ou escarnecedores. Irmãos, a gozação, escute, é algo, é uma expressão generalizada no nosso meio, sim ou não? Ah, estamos gozando fulano de tal, é ou não é? Escute, o Espírito de Deus ministrou isso na minha vida. Desde quarta-feira preparando essa mensagem. Cuidado com a gozação, porque você está semeando no espírito e na alma do seu próximo. Você está semeando na vida dele. Quando você zomba do irmão, zomba do seu próximo, você está ministrando no espírito dele. Tiago diz que com a mesma boca, Wellington, nós abençoamos o nosso próximo. E com a mesma boca, nós amaldiçoamos o nosso próximo. Da mesma fonte sai água doce e água salgada. A Bíblia diz, não convém aos santos de Deus. Quando você zomba, você escarnece do seu próximo. Quando você não edifica o seu próximo, você, meu irmão, está se associando à cultura das trevas e não à cultura dos céus. A gozação, meu irmão, a zombaria, ela é danosa e ela não flui do Espírito de Deus. Mas nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Ou da sua vida vai jorrar água doce, ou da sua vida vai jorrar água salgada. Que ao sair por essas portas, você escolha hoje ser canal de Deus ou ser canal de Satanás. Ou você escolhe nessa noite viver a cultura dos céus ou a cultura do inferno. Irmãos, o vocabulário do velho homem nós precisamos rejeitar.
mexericos, intrigas, murmuração, difamação, calúnia. E eu listei aqui, por exemplo, intriga é falatório, conto ou notícia falsa, com que se procura trazer inimizades com as pessoas. Levíticos capítulo 19, Levíticos 19, versículo 16. Olha o que diz aqui, Levítico 19, versículo 16. Não serás um divulgador de quê? De quê? A respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Irmãos, não serás um divulgador de quê? De quê? O que é maledicência? É falar mal de uma pessoa sem que ela esteja presente. Não sejamos mexeriqueiros. Não sejamos. Murmuração, Filipenses 2,14. Filipenses 2,14, murmuração. O que é? É insatisfação. Murmuração é falta de gratidão. Filipenses 2,14 diz assim: fazei tudo sem o quê? Murmuração e o quê? Nem contenda. Difamação é uma conversa que subtrai. Olha só, difamação é uma conversa que subtrai a honra ou bom nome de outra pessoa. É desacreditar, deteriorar a imagem do próximo. Difamação é o que nós falamos hoje de fake news, não é isso? Notícia o quê? Falsa. Irmãos, eu vejo isso até no WhatsApp da igreja, ou nos WhatsApp dos grupos aqui, que eu participo de todos os grupos. E faço questão de participar. Esses dias colocaram lá, para curar coronavírus, tem que comer alho, não sei o que, socado com não sei o que. Cuidado, irmãos. Cuidado. Há um site chamado boatos.org. Antes de você compartilhar alguma coisa, vejam esse site. É ótimo para você saber se é verdade ou não. É ótimo. Cuidado com aquilo que você vai... Irmão, se a palavra não vai edificar, escute, não compartilhe. Espere um pouco. Espere um pouco. Espere um pouco. Espere receber uma notícia. Espera. Espera acontecer. Depois você compartilha. Não sai fazendo Ctrl X, Ctrl V. Cuidado. Não seja, como diz lá em Levítico, não leve essas palavras. Calúnia, Salmo 15, Sara. Salmo 15. Vamos lá em Salmo 15, por gentileza. Irmão, você está comigo? Sim ou não? Amém? Amém? Salmo 15, versículo 3. Olha o que diz. Senhor, 3, Sara. Versículo 3. 15, 3. E não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz o seu semelhante, e nem lance calúnias e afrontas contra o teu, o quê? Companheiro. Que a sua língua, que a minha língua, que a nossa língua seja uma pena na mão de um grande escritor para a glória de Deus. Que nós possamos com a nossa boca, com a nossa língua, escrever uma história, algo que vai impactar nosso bairro, a nossa geração. Queixas, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz o seguinte: que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam o quê? A Deus. E nós devemos dar graças a Deus. Quando você se expõe a essa palavra, escute. Quando você escuta os que nós estamos dizendo aqui,
Você não é mais ignorante. Deus vai te tratar a partir de hoje com a revelação dessa palavra. Deus vai te tratar, Deus vai me tratar segundo a revelação dessa palavra. Nós não seremos e somos mais ignorantes. Sendo assim, irmãos, Lucas capítulo 6, versículo 45. Diante disso que eu falei, dessa cultura do inferno, do vocabulário perverso, nós devemos aprender a falar de uma maneira nova. Pensar de uma maneira nova. Se da abundância do coração fala a boca, irmãos, ter um novo coração também significa ter um novo vocabulário na sua boca, ter uma nova disposição mental, ter uma nova disposição de coração, de servir. A Bíblia diz em Lucas 6,45, o que está escrito? Vamos ler aqui. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem. Assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, ou seu coração. Pois a boca fala do que está repleto o coração. Ao convertermos a Cristo, irmão, não somente a nossa atitude, nossas ações mudam, mas a nossa intenção. Nós devemos ter uma nova disposição mental, nós devemos ter um coração novo. Sendo assim, irmãos, para finalizar, eu quero falar de 4 coisas aqui que deve ter na nossa conversão. Se você é crente em Cristo Jesus, Efésios capítulo 4, versículo 29. Olha o que diz Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Na minha vida, na sua vida, deve ter isso. Primeira coisa. Diga comigo assim: tudo que eu falo deve ser para edificar. Se não for, irmão, para edificar, fica quieto. Se não for para edificar, fique quieto. E se falar alguma coisa para edificar, fale em amor. Efésios 4, 29, o que está escrito? Não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê? A versão que é diferente, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Amor, você gostou do arroz que eu fiz? Não, peraí. Amor, você gostou do macarrão alho e óleo que eu fiz? Isso aqui tá terrível. Você colocou alho demais. Olha só. Marcel e Cris, o Pedro. E tem algum aí para completar? Ô Zé, o cara fala assim: a minha mãe faz melhor do que você. A minha mãe faz melhor do que você. Aí, filho, aí você se levantou contra o seu casamento, né, Lu? Aí ela vai dizer assim: eu não sou sua mãe, então vai morar com ela. Ou então me leva para jantar fora. Aí, querido, aí, pronto, aí, filho. Irmão, a porta da graça se fechou sobre a sua vida. Amor, você gostou do macarrão alho e óleo que eu fiz? Amor, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que você colocou um pouquinho de alho a mais. Mas, irmã, amor, louvado seja o nome do Senhor por esse macarrão. Amor, glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado. E pode deixar que depois que terminar a cozinha é minha. Você não vai arrumar a cozinha.
Sua esposa está mandando sinal para você lá, ouviu, filho? Irmãos, a porta da graça se abriu sobre a sua vida, sim ou não? Não, seja sincero, irmão, sim ou não? Não, pastor, mas nós temos que ser verdadeiro. O grande problema é que nós somos, escute, nós somos verdadeiros com o nosso próximo. Mas vivemos uma mentira no nosso íntimo tão grande. Somos mentirosos conosco mesmo. Irmãos, tudo que nós falamos tem que ser para edificação. O conteúdo, irmãos, escute, a tonalidade da voz que você fala, até com o espírito que nós falamos, deve ser para edificar. Segundo lugar, Colossenses capítulo 3, versículo 17. Toda conversação deve ser feita em nome do Senhor Jesus. Tudo que nós falamos deve revelar a natureza e o caráter de Cristo na nossa vida. Toda palavra que nós pronunciamos, irmãos, escute-me, olha para mim aqui. Toda palavra que eu e você pronunciamos, ou é da carne, ou é do Espírito de Deus. Toda palavra que sai da sua boca, ou é da carne, ou é do Espírito de Deus. Se é na carne, revela o meu caráter e a minha pessoa. Se é no Espírito de Deus, revela o caráter e o Espírito de Deus que habita na minha vida. E se na minha vida ou na sua vida está sendo revelado o da carne, precisamos ter um encontro com Cristo. Mas se é do Espírito, continue nesse caminho. Continue nesse caminho. A palavra de Deus diz, Colossenses 3,17, está escrito aqui: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavra ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus e Pai. Mas se nesta noite, Sara, o Malaquias não arrumar a cozinha como você arruma, não seja ingrata pela ação dele nessa noite. Você está entendendo, irmã? Você está entendendo, irmã? Sim ou não? Louvado seja Deus pela vida desse homem que Deus te deu. Ah, Deus me deu uma cruz. Não. Deus não te deu uma cruz. Deus te deu alguém para te pregar na cruz, para que você morra e tenha o seu corpo, a sua mente, a sua língua glorificada em nome de Jesus. E quem vai te pregar na cruz, minha irmã, é o seu marido. É a pessoa mais próxima de você. Só ouvi um glória. É tratamento. É tratamento. Toninho, molecada vai casar hoje, Toninho. Acha que tudo é feito de iFood. Acha que tudo é feito de Netflix. É a chamada geração Nutella. Uma sugestão aqui para o pessoal da Casa da Família: todo mundo que for casar na nossa igreja tem que passar pelo mínimo de um aprendizado, como se troca uma lâmpada, uma resistência de um chuveiro, o que é um esquadro, o que é uma chave Phillips, entendeu? Irmãos, Colossenses capítulo 4, versículo 6, para nós encerrarmos. Estamos quase terminando aqui. Diz assim: tudo que dissemos deve ser com graça. Olha só, Colossenses 4, 6. A vossa maneira de falar seja sempre o quê? E bem o quê? E bem temperada com
a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa, e bem temperada com... Cléo, quem quando está fazendo a comida tempera a comida? É a cozinheira, é ou não é? É ou não é? Você está lá fazendo comida, quem colocou sal na comida? Quem estava cozinhando, quem estava fazendo o alimento. Muitas vezes nós queremos nos alimentar, mas esquecemos que quem prepara o alimento somos nós mesmos. Meu irmão, é a lei espiritual natural. Você vai comer daquilo que você semeia. No seu casamento, na sua vida profissional. Meu sonho de consumo é ficar assim, olha. Igual Samuel, olha ali. Estava dizendo para Carla ontem, depois que eu cheguei da caminhada, eu falei assim, amor, se eu ficar igualzinho o Alec Baldwin, é um ator, eu já saio no lucro. Eu já saio no lucro. Irmãos, tudo que devemos falar deve ser com graça. Nós lemos aqui Colossenses, está escrito, seja falar sempre o que? Agradável. Um pouco de sal, irmãos, faz a comida ficar apetitosa e aceitável. Uma palavra dita com graça, irmão, é o melhor remédio que uma pessoa pode receber na vida. E por fim, a nota que deve ser entoada na nossa boca deve ser uma nota, 2 Coríntios 4,13, para a gente encerrar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. A nota que deve sair da nossa boca deve ser sempre uma nota declarada por fé. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios 4, 13. Assim está escrito: cri, por isso, com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos, e por esse motivo, como é que está a sua vida? Como é que estão as coisas à sua volta? Como é que estão as coisas na sua casa? Como é que estão as coisas dentro de você? Salmo capítulo 19, versículo 14. Salmo 19, 14. Salmo 19, 14, olha o que diz aqui. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e o meu o quê? Vingador, ou o meu redentor. Redentor. Que irmãos, que a palavra seja realmente... Sara, coloca 2 Coríntios 4,13, por favor, Sara. 2 Coríntios 4,13. Que a nossa palavra, irmãos, possa ser uma palavra de fé. Uma palavra de fé. Quem aqui tem alguém que não é cristão na família? Levanta a mão em nome de Jesus. Levanta a mão. De repente é o seu cônjuge, né? Seu filho. Creia, irmãos. Crie, por isso o que? Declarei. O que é fé? Fé é isso. É convicção. É certeza. Eu costumo dizer e sempre pergunto, irmãos, existe futuro para Deus? Para Deus existe futuro? Não, não existe futuro para Deus. Deus chama as coisas que não existem como já existissem. Deus olha lá na frente e vê o agora. Tenha fé na sua vida, tenha fé no seu coração. Que a sua mente, que a minha mente seja renovada nessa noite pela palavra de Deus. Que nós possamos crer, ainda que não aconteceu, mas eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Como diz aquela canção, Sara, do André Valadão, hoje o meu milagre vai o quê? Chegar.
Coloca ela para nós, Sara. Hoje o meu milagre vai chegar. Irmãos, olhe para as coisas que estão difíceis, mas olhe na ótica de Deus. Olhe pela fé que Deus derramou no seu coração. Irmãos, eu olho e quantas vezes nós oramos aqui por esse ambiente, por essas cadeiras, nós oramos pelas cadeiras vazias. Por que oramos pelas cadeiras vazias? Porque cremos que este lugar será pequeno em nome de Jesus. Eu oro, irmão, meu coração ora para que você seja próspero financeiramente, para que você seja abençoado, para que na sua vida haja uma liberalidade para ser usado também na obra de Deus, não somente na sua vida. Que você, meu irmão, em nome de Jesus, uma vez por ano, vá sair de férias e vá para onde o seu coração deseja, sem se preocupar em olhar o saldo do cartão. Se vai estourar o limite ou não vai. Se tem saldo na conta ou não. Você acha que Deus fica olhando se tem saldo na conta dele para te abençoar? Ele é o dono do ouro e da prata. Encontrou, Sara? Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção em nome do Senhor Jesus. Coloca para nós, Sara.